Meu nome é António Amador da Silva Esteves, nasci a 23 de maio de 1953, nasci em Pardelhó, em casa, como era habitual naquele tempo. Frequentei a escola primária em Pardelhó, depois fui para o colégio para a Mortosa, seguidamente para Estarreja, onde fiz o secundário, e fui para a Universidade de Coimbra, onde me licenciei em Medicina. Onde é que era a escola, aqui em Pardelhó? A escola onde é agora, onde ainda continua a ser, ainda no mesmo lugar. Naquela altura era a escola masculina e a escola feminina, portanto, a diferenciada. Fiz sempre na mesma professora, desde a primeira até à quarta. Portanto, então os rapazes e as raparigas eram separados por turno? Sim, naquela altura era assim. Portanto, até no colégio, quando eu fui inicialmente, também era masculino e feminino. Ora bem, o meu pai era carpinteiro. Primeiro carpinteiro naval, depois foi carpinteiro de Confragens, mas emigrou cedo para a Venezuela. Eu tinha 2 anos quando ele emigrou para a Venezuela. E, portanto, conheci-o relativamente mal em termos de coisa. E a minha mãe também emigrou quando eu tinha 8 anos, também para a Venezuela, foi ter com ele, e eu fiquei com os meus avós. Portanto, verdadeiramente, quem me criou a partir dos 8 anos, até quase entrar na universidade, foi os meus avós. Os meus avós eram agricultores. Mas possuíam a sua terra ou arrendavam? Não, tinha a sua terra. Na altura produzia-se milho, chegou-se a produzir numa terra que tínhamos arroz, chegámos a produzir arroz, e essencialmente era arroz, milho e feijão. Já agora, qual é que eram as dimensões do terreno? Sabe-me dizer mais ou menos? Aquelas onde produzíamos arroz tinha 7 mil metros quadrados. As outras eram leiras mais pequenas, não sei agora precisar quanto, sei que tínhamos um aido grande também, que teria 2 mil metros quadrados, não sei. E depois o resto era leiras pequenas. E viviam do gado, portanto, com vacas, que davam leite, não era? E era disso que viviam. Seria eventualmente para subsistência, naturalmente também vendiam no celeiro depois o milho e vendiam o leite, vendiam também o leite. Quando diz que vendiam no celeiro, era um celeiro comunitário? Não, na altura era onde se iam vender as sementes. Onde se iam vender as sementes chamava-se o celeiro, portanto era a senhora que comprava, nomeadamente o milho. A sua terra vendiam à senhora do celeiro e a senhora do celeiro depois é que vendia? Com certeza, não sei para onde vendia, não sei para onde vendia. Nós, e ela cozinhávamos em casa, nomeadamente no forno. Tínhamos um forno de lenha onde cozinhávamos a broa. O pão, que era o que havia naquela altura, o principal era a broa. O pão de trigo era raro a aparecer, essencialmente lembro que aquilo que a gente comia era pão de broa, que era feita para a minha avó, amassava e tinha um forno próprio onde fazia essa a broa de milho, então. A broa de milho. Qual é que era a atividade económica predominante aqui? Era a agricultura? Olha, eu indústria? penso que tinha aqui algumas atividades, mas que eu me lembro era essencialmente agrícola, mas tinha uma indústria muito importante, que era a indústria naval, da construção naval. Que em Pardelhó tinham muitos, penso que chegou a ter 4 construtores navais, aqui na Ribeira da Aldeia e em outros lados, e também havia Pardelhó também foi sempre importante na construção civil, tinha alguns industriais, alguns mestres da construção civil e tinha muitos operários. E provavelmente a agricultura, eu não posso precisar naquela altura qual é que era a atividade principal, mas que me lembro eram essas atividades que haviam. Como é que era a condição de vida, vá lá, do povo aqui de Pardelhó? Como é que era a condição de vida? Não sei, quer dizer, certamente seria com dificuldade alguns, outros com menos dificuldade. Não é? Certamente havia alguns agricultores que provavelmente não teriam grandes dificuldades, dificuldades entre aspas, não teriam grandes farturas, mas também não teriam fome. E certamente haveria também outros ligados, que eu há bocado esqueci-me de dizer, também havia a indústria portanto, dos pescadores, que também tinham algum grau de incidência aqui, principalmente na pesca da ria para as enguias, e havia também os moliceiros, que no fundo também seriam moliceiros, seriam labradores também ao mesmo tempo. Certamente que viveriam com algumas dificuldades, como naquele tempo, as dificuldades seriam grandes, porque os empregos eram o que eram, os ordenados eram o que eram, não havia reformas, e portanto as pessoas viviam provavelmente de subsistência. Não posso precisar muito bem, porque eu
Felizmente nunca tive fome. Eu tinha leite, tinha broa, enquanto queria, bebia da vaca e tinha sopas de broa com leite e nunca me passei fome. E tinha broa e tinha outros, e tínhamos carne, também matávamos o porco, portanto que ia para a salgadeira naquela altura, lembro perfeitamente, a gente matava o porco, depois como não havia frigoríficos, nem havia fogões, eu lembro que do tempo que ainda nem havia fogão, o fogão saiu mais tarde, ia para a salgadeira, se punha sal e a gente comia aquilo depois durante o ano. A pesca teria algum significado, os pescadores certamente viveriam com dificuldade, porque naquela altura o peixe valia muito pouco, e portanto certamente seria das classes até mais baixas. Era, portanto, uma terra com bastantes operários. Portanto. Sim, sempre foi uma terra que teve sempre bastante gente. Eu lembro-me que naquela altura, eu, segundo li, já tinha 4.000 habitantes naquela altura. E portanto foi sempre uma terra de mestres. Que de mestres operários, não é? Alguns deles que depois foram para Lisboa, e lá, alguns deles também construíram lá os seus estaleiros. Ainda hoje lá existe um estaleiro de descendentes daqui dos Ferreira da Costa, descendente aqui de Pardelhó, e espalharam-se foram por aí, essencialmente depois nos anos 60 foram imigrantes para a Venezuela, para a França, e fizeram a sua vida. O meu pai formou-se na indústria naval e depois foi para a Venezuela e foi carpinteiro de confragens na Venezuela. Mas ele chegou a trabalhar aqui em algum estaleiro em Pardelhó? Chegou a trabalhar no estaleiro em Pardelhó, que era lá perto da casa dele, ele nasceu aqui na Fonte, que é aqui perto da Samaritana, e havia ali um estaleiro, e foi lá que ele começou, naquela altura, com 14 anos ou com 12 anos. Enquanto operário ou enquanto patrão? Enquanto operário. Na altura, esse estaleiro empregava quanta gente? Esse estaleiro em que o seu pai trabalhava? Não sei, não tenho a noção disso, mas... As dimensões eram pequenas? Não, dimensões pequenas, sim, seriam 4, 5, 6 pessoas, não seriam mais, não era? O que é que construiu? Construiu moliceiros, construiu bateiras. Na altura, diretamente para a Ria de Aveiro? Sim, nessa altura construía-se muitos moliceiros, não é? Aqui Pardelhó era o centro da indústria naval da altura em que se construiu aqui muitos moliceiros, quando havia um moliço, e aí para a apanha do moliço, que depois os barcos iam para a Mortosa, iam para as Quintas, iam para o Bar, iam para a Banca, já eram aqui feitos. Quais eram as principais matérias-primas que a Ria de Aveiro dava nessa altura? Eu penso que era a pesca, essencialmente a pesca e o moliço, as enguias, seriam as enguias e o moliço. A Ria também servia de transporte de material, eu lembro-me aqui na Ribeira da Aldeia que havia um centro em que a areia vinha de Aveiro e fazia o transporte também de sal, do sal de Aveiro para o Bar. Lembro-me perfeitamente passava naquela Ria esse circuito que eles faziam do transporte do sal de Aveiro, das marinas de sal de Aveiro das marinhas de sal de Aveiro para o Bar. E eram também os moliceiros que transportavam o sal? Não, isso não. Quem transportava o sal, não. Eram os barcos maiores, chamava-se mercantéis. Um mercantel que é um barco muito maior, do bordo muito mais alto, para levar mais tonelagem, e portanto era isso. O moliceiro é um barco muito mais pequeno, e com os bordos muito baixos, que era por causa de, como se tinha que tirar o moliço com um ancinho grande, para não ser muito pesado, punha-se, portanto o bordo era baixo, e punha-se para ali. E além depois, o moliço servia também para evitar que a água entrasse para dentro. Mas esse barco que referenciou agora de grande dimensão também era produzido nos estaleiros aqui? Sim, também, sim, ainda há pouco tempo foi feito aí um. Sabe dizer se nessa altura as pessoas tinham, consciência de que viviam num país que as privava de direitos e de liberdades? Vamos lá ver, eu não sei. Não sei qual era o espírito crítico das pessoas. Eu ouvia de vez em quando o meu avô a falar com um vizinho, o Sr. Agostinho Garete, sobre a situação nacional, sobre o que é que acontecia, mas politicamente naquela altura, eu até aos 15 anos não tinha formação política, nem nós falávamos nada disso, e também não sei qual era a situação. Sei que o meu avô foi sempre um bocado rebelde nessa situação, era um bocado sempre do contra. Sei que votou, que na altura, quando houve eleições em 68 ou 69, umas eleições, eu sei que ele votou na oposição, eu lembro-me de ouvi-lo falar que ia votar na oposição,
mas mas não tinha atividade política, nem penso que aqui haveria muito mais que isso, não sei. Mas não posso precisar... Não estava ligado a nenhum partido? Não, o meu avô nunca fez parte de nenhum partido. Então, O meu avô, aliás, era analfabeto, nem sabia ler nem escrever, e a minha avó também só tinha a segunda classe, não tinha mais que isso. Mas, portanto, lembra-se do espírito do seu avô ser assim um bocadinho... Sim, era um bocado contestador, um bocado rebelde nessa situação. Agora, provavelmente não tinha formação política para que era desta ou daquela facção, Claro. Isso não sei. Mas a nível dos operários, havia alguma movimentação política nesse Também sentido? não posso precisar sobre isso, não tenho, naquela altura não tenho essa memória de haver esse movimento operário de contestação. Sei que formaram o Sindicato dos Carpinteiros Navais, que foi foi em Pardelhó, a sede dos Carpinteiros Navais, porque como havia muitos operários aqui, também como nos taleiros em São Jacinto, que muitos pardelhoenses foram trabalhar para São Jacinto, como havia tanta classe operária aqui dos Carpinteiros Navais, o Sindicato Nacional dos Carpinteiros Navais, a sede foi fundada em Pardelhó. E sabe-me dizer se o Estado alguma vez tentou reprimir o sindicato? Não, aqui pelo menos lutas que houvesse aqui de polícia e de coisa, nunca houve nada disso. Não. Já agora, o aparelho da PIDE, as pessoas... Pessoas da PIDE também, isso foi, depois de 25 de Abril, suspeitou-se que havia os chamados informadores, os bufos, e certamente haveria, pois com certeza que haveria, mas também não posso precisar que havia e quem eram e deixa de estar, não tenho essa noção também. Portanto, durante o Estado Novo era uma terra, digamos, pacata. Sim, no essencial foi uma pacata, certamente teria os seus opositores, principalmente de gente que depois foi estudar para Coimbra e que trazia um bocado mais outras ideias. E certamente haveria também gente da oposição, mas eu, como te digo, naquela altura era um rapazito que não tinha nem consciência política de nada e vivia na minha pacatez, vivia aqui isolado, com o meu cão, com a minha vaca, com os meus avós, e era a minha vida, era essa. Perfeito. Antes de ir para a universidade. Então, uma coisa, como é que surgiu a oportunidade do seu pai emigrar para a Venezuela? Como é que surgiu? Não sei, olha, pediu emprestado o dinheiro para ir para a Venezuela. Foi ele e o meu tio tinha 16 anos e foram os dois para a Venezuela. Mas eles tinham lá algum tipo de contato? Não tinham ninguém. E fugiram um assalto? Não, para a Venezuela tinham que ir de barco. Pois eu sei, mas... Não foram. Ou seja, tiraram o passaporte? Tiraram uma coisa e foram para a Venezuela à aventura. Lá não tinham ninguém, depois encontraram lá, parece que, segundo informações, depois já havia lá um parduense que os acolheu mais tarde, mas sei que o meu tio chegou a dormir debaixo da ponte e o meu pai também. Portanto, uma ponte lá em Caracas. Com certeza uma briga difícil no início, sim. Depois chamou a minha mãe foi para lá também, tinham um pequeno comércio e aí certamente já teriam alguma vida mais coisa, tanto que permitiram que eu fosse estudar, não é? Porque naquela altura, antes de 74, estudar custava dinheiro, não era qualquer um que ia fazer. Sim, mas naquela altura custava mais, não é? Altura ainda era mais, sim, e depois só ia quem calhava e quem podia ir para o colégio, que o colégio também se pagava. Na altura também não havia aqui liceu, o liceu era em Aveiro, e eu nunca fui para Aveiro, estudei sempre aqui em Mortosa esta Reja, numa escola, portanto, um colégio privado. Acha que a imigração foi um fenómeno que atingiu, digamos assim, muito Pardelhó nessa altura? As pessoas imigravam? Atingiu muito Pardelhó, principalmente nos anos 60, quando foi a imigração para a França. Tanto é assim que nós tínhamos em Pardelhó duas bandas de música e elas quase que acabaram. Emigravam certamente porque iam à procura de melhor vida, com certeza. Não é? Ninguém imigra por prazer, certamente um chamou o outro e entendiam que a sua situação iria melhorar, provavelmente. Não é? E as pessoas iam assalto? Aqui para a França era essencialmente assalto. Era essencialmente assalto, pronto, assalto mesmo, por contrabandistas e por gente que eram contratados para os transportar para a França. Mas então esses contactos com os contrabandistas... Eu não sei como é que eram feitos, não faço a mínima ideia, não tenho a noção disso. Mas em Pardelhó, portanto, havia... Sim, em Pardelhó foi, sim, muita gente. Em Pardelhó foi sempre uma terra de imigrantes. Primeiro para a América, como disse, para a América, primeiro até para o Brasil e depois para os Estados Unidos e para a Venezuela, e depois nos anos 60 até uma grande imigração que foi para a Europa, especialmente para a França. Perfeito. Quais é que eram assim as tradições locais aqui de Pardelhó que gostasse de referenciar? Tradições locais. Nós aqui, olha, teríamos os jogos tradicionais, a subida do galo, a subida ao poste. A subida do poste era um poste fino, que era ensaboado com sebo,
E depois as pessoas punham-se lá em cima uma gaiola com um galo e os rapazes tentavam subir, quem lá chegasse primeiro ganhava o galo. Havia também aqui esse jogo, porque lá também havia depois o jogo da bilharda, o jogo do arco, lembro-me de andar com o arco quando era miúdo, com o arco, o jogo da bilharda. O jogo da bilharda era um pau, portanto, era constituído por uma bilharda, portanto, era um pequeno pau que tinha afiado em dois lados, que era para ganhar o balanço, e a gente batia com outro pau numa das pontas para ela virar, e depois com a coisa, com uma espécie de martelo, não era um martelo, com um cabo, como se fosse de martelo, lançávamos aquilo, quanto mais longe lançássemos aquilo, melhor, pois mais pontos fazíamos. Mas agora, esse jogo do galo surgia espontaneamente? Não, isso era só nas festas, só nas festas de São Pedro. O São Pedro é o padroeiro aqui? São Pedro é o padroeiro daqui, que era uma grande festa naquela altura, que juntava muita gente de muitos lados. Era em que altura do ano, mais ou menos? O São Pedro é 29 de junho. Agora, quase que não existe festa. As pessoas já não se juntam? As pessoas juntam-se, mas perdeu-se um bocado o fôlego e o fulgor daquela tradição que era. Vários motivos que não interessa para aqui, certamente. Mas o que é que se fazia nas festas, então, antigamente? Essencialmente, as festas eram os arraiais. Eram essencialmente os arraiais que se faziam, em que vinham as bandas de música, vinham os reis folclóricos, inaugurava-se a iluminação, como se dizia, se punha-se os arcos e as pessoas juntavam-se naquela festa importante e nesse dia também se comia o galo, era tradição comer o galo em Pardelhor ou o galo por São Pedro. E havia alguma componente religiosa dessas festas? Sempre alguma componente religiosa, uma procissão, havia sempre a atividade. Aliás, os mordomos estavam sempre dependentes da igreja, do pároco. Claro. E havia sempre uma missa religiosa e depois havia uma procissão, que inicialmente teve vários percursos, chegando a vir depois aqui à Ribeira da Aldeia até. Já agora, nesse sentido, considera que Pardelhou era uma aldeia muito religiosa? Não seria tão religiosa como as outras daquele tempo, em que a Igreja Católica tinha grande influência sobre as pessoas. Como é que era a figura do padre nessa altura? O padre era o que eu conhecia, o padre era um bocado forte, para não dizer autoritário. Seria uma personalidade relativamente forte que dominaria e dominava daquilo que eu me lembro dele, dominava um bocado os seus paroquianos. Não digo que o reprimisse ou que fosse daquilo, qual era a sua, mas tinha a sua autoridade. Portanto, enquanto elemento de autoridade, era uma figura assim austera? Era uma figura daquela altura, os padres tinham poder. Claro, e como pároco, mais poder tinha. Portanto, é evidente que fazia parte da estrutura dessa autoridade. Era um dos esteios da coisa, exatamente. Sim. A nível da tradição gastronómica, o que é mais característico aqui de Pardelhou? Será a caldeirada de enguias. Além do galo do São Pedro, pois na altura a caldeirada de enguias é aquela que tradicionalmente é a mais importante e continua a ser, apesar de não haver agora enguias, não é? Mas houver muito poucas enguias apanhadas aqui por pescadores, e pescadores também quase que não há. Mas eu diria que tradicionalmente é a caldeirada de enguias, o arroz doce e o galo. Sabe dizer quando é que a eletricidade chegou aqui a Pardelhou? Não sei. Ou em que década, pelo menos? Não sei, mas deve ter sido. Não sei. Eu lembro-me que, certamente, eu tenho a ideia que me lembro, não posso precisar, que devia ter para aí uns 4, 5 anos, quando me lembro de que andou lá um eletricista a montar a luz, em casa do meu avô. Lembro-me disso. E lembro-me que devia ter uns 6, 7 anos, quando veio o primeiro fogão a gás. Década de 50 ainda? Sim. 50, começa da década de 60, pronto, mas se calhar ainda é 59, 60, lembro-me disso. E a água potável mais Água potável nenhuma, a água potável só veio depois de 25 de Abril. Claro. Portanto, isso, não é água potável e saneamento, não vale a pena pensar, a água era do poço. Claro. Era do poço, um poço aberto, e depois com uma bomba que se tirava. Mais tarde veio as sondas, as chamadas sondas, em que começou-se a tirar água da sonda e já não era do poço aberto, portanto já seria um pouco mais
mais potável ou não sei, dependente, agora a gente se formos caracterizar o que é água potável com aqueles tempos e com hoje, certamente, não sei, mas era a que se bebia e era aquela que havia, não, água canalizada só agora depois da democracia e muito já tarde, assim como o saneamento só agora. Chegou a fazer a tropa? Não, eu como fui para a universidade, Teve o adiamento? tive o adiamento e fui adiante. Entretanto, chegou o 25 de Abril e eu passei à disponibilidade. Como não era dos primeiros números, fiquei isento. Né? Nunca fui à inspeção, fiquei apurado, mas nunca fui à tropa. Já agora disse-me que tirou medicina em Coimbra, correto? Sim, certo. Quando fui para a universidade, não, fui diretamente para lá. Fui para lá por conhecimento aqui de um amigo meu que também lá estudava, em Direito. E eu fui para uma república. Agora, imagina, um pardelhoense, um parvónio, era isso que eu lhe ia perguntar. um parvónio que nunca tinha telefonado. Eu, quando cheguei a Coimbra, não sabia telefonar, não sabia pegar no telefone. E eles notaram isso, eu que não sabia pegar no telefone. Uma vez obrigaram-me a pegar no telefone e eu, na vez de peguei o bocal para o auricular e o auricular para o bocal. Quer dizer, porque nunca tinha pegado naquilo. Portanto, eu vivia num atraso. Naquele atraso. Foi alguma diferença, mas eu por acaso adaptei-me bem, porque adaptei-me um bocado à vida comunitária, nomeadamente na República, é que existe uma vida comunitária, é que se não for vida comunitária, se nós não nos adaptarmos, não estamos lá a fazer nada, temos que vir embora. E deixa de ser uma república. E deixa de ser uma república, nós éramos 10 pessoas, portanto tem que haver um pouco de solidariedade entre todos e algum espírito de podermos sermos gregários, para podermos sobreviver em 10 pessoas em que vivíamos lá e comíamos e dormíamos e tínhamos lá as nossas... Como é que se chamava a República? República Ninhos Matelões. E que ambiente é que encontrou na Universidade de Coimbra? Bom, quer dizer, eu chego daqui e entro na oposição, entro num movimento contra o regime. É precisamente a República, era um antro, se assim poderá dizer, era um ninho de gente revolucionária, de gente do Partido Comunista, de gente da oposição, do MDP-CDE, dessas coisas todas, e eu sou apanhado no meio daquilo. E nesse ano logo vou fazer a campanha, vou distribuir panfletos na Figueira da Foz da oposição democrática que nessas eleições logo em Mas filiou-se a alguma força política? Em 1973, não, naquela altura não, antes de 25 de Abril, não. Portanto, chegou então a participar em... Sim, em atividades da oposição, na atividade da associativa, que a Associação Académica estava fechada, e entrei no movimento que se chamava Pró-Reabertura da Associação Académica de Coimbra, até vir o 25 de Abril. Que eu sempre, no fundo, eu entrei em 73, outubro, o 25 de Abril foi passado. Mas do que é que recorda por exemplo, dessa distribuição de propaganda? Como é que a gente fazia? Sim. Pronto, quando foi da porta a porta, na Figueira da Foz, era entrar nas portas dos comerciantes e deixar os papéis e andar mais ou menos com alguma rapidez. Quando era na universidade, na faculdade, no sistema, levávamos aquilo levava os papéis, os panfletos debaixo da roupa e depois distribuíamos na sala aos estudantes. Alguma vez foi apanhado ou preso? Não, nunca fui apanhado nem fui preso. Não Teve sei. colegas que foram? Naquela altura não, até ao 25 de Abril, de ninguém da minha República ou alguma coisa foi preso. Provavelmente podia vir a acontecer, mas não, nunca, ninguém naquela altura. Não, ninguém foi preso. Antes tinha sido preso uns estudantes lá da minha República, mas tinha sido lá na crise de 69, portanto não, depois parece que em 72 foram presos outra vez, mas quando eu fui para lá, não. Já agora... Eu também estive lá também, antes do 25 de Abril, foi poucos meses, né? Claro, Depois que foi em 1973. Em 73 e 74 de Abril está a coisa, e vou para lá em outubro, não é? Vou para lá em outubro, e em Abril tem a Revolução. Continua a manter ligações aqui a Pardelhó, quando está em Coimbra? Costumava vir cá com muita frequência? Vinha todos ao fim de semana. Eu sempre mantive raiz com Pardelhó, sempre gostei de Pardelhó. E o que é que encontrava? Qual é que era assim a sua visão geral da Terra? Da Terra? Uma vez que estava na universidade. Quer dizer, encontrava um ambiente eventualmente até hostil, na medida em que aparecia um indivíduo vinha lá de Coimbra,
numa terra muito conservadora, essencialmente muito de direita conservadora, e aparecia lá o indivíduo que vinha para aqui com algumas ideias revolucionárias e que certamente criou alguns mal-estar em algumas pessoas e algumas antipatias e outras situações que eu reconheço que aconteceram. Há sempre pessoas a Parelhó sempre foi, mesmo em termos do conceito de Estarreja, relativamente ao panorama geral, não é? Em que a Estarreja foi sempre, praticamente, tirando duas eleições, dominada pelo PSD, tirando duas eleições que foi o PS que ganhou, o resto foi sempre o PSD, que foi sempre maioritário, com maioria absoluta, e portanto era um bocado... Uma terra mais à direita. Mais uma terra mais à direita, se por assim dizer, e havia, claro, alguns confrontos entre aspas, e algumas... no Verão Quente também foi um bocado complicado, em algumas situações que aí se passaram, mas isso passou, não vale a pena estar... Podemos ir ao Verão Quente? O Verão Quente não tenho muita... O Verão Quente para mim não... Antes de irmos ao Verão Quente, lembra-se do dia 25 de Abril? Lembro-me do dia 25 de Abril. O que é que estava a fazer nesse... E o que é que eu estava a fazer? Não sei, devia estar a dormir e alguém me acordou e disse, está a haver uma revolução, está a haver uma coisa. E nós ficávamos na dúvida o que é que havia de ser, depois não dizia, isto, se calhar ainda é o Caúlos que está aqui. E lembro-me que fomos para a Praça da República, Estava em Coimbra nessa altura. Estava em Coimbra nessa altura, nesse dia, e depois com o andar da coisa a gente verificou que aquilo que já era um movimento diferente, e lembro que passámos à frente da PIDE, e fomos cantar à frente da PIDE, dessas coisas. Naquela altura já éramos novos e fazíamos aquilo que tínhamos de fazer. Na Revolução propriamente dita, até ao 25 de novembro de 1975, qual é que é o ambiente que se vive aqui em Parelhó? O ambiente, em algumas situações, tínhamos aqui um grupo que relativamente ainda grande, que fazia teatro, que tinha tinha ali o Clube Parelhoense como base, e ainda tínhamos, principalmente em certa juventude, ainda tínhamos algum apoio, mas o sentimento era sempre de hostilização para connosco. Nessa altura, a partir de 74, eu era militante da UEC, e portanto UEC, União dos Estudantes Comunistas. Do Partido Comunista Português? Do Partido Comunista Português. Ok. E o que é que procurava dinamizar aqui na Terra? Essencialmente, nós éramos teatro, nós fazíamos sessões de poesia, fazíamos peças de teatro, atividades culturais de diversos tipos de música, e sempre fomos uma coisa interveniente aqui em Parelhó, primeiro no Clube Parelhoense e depois na Associação Saavedra Guedes, em que, por motivos vários, a nossa persistência e a nossa coerência fomos sendo aceitos, independentemente de discordarem da opinião e da ideologia que eventualmente nós aqui processávamos, eles foram-nos aceitando, tanto é que eu cheguei a presidente do Saavedra, por unanimidade, por toda a gente, portanto que me pôs, primeiro fui da secção cultural, depois fui da secção desportiva e depois fui presidente, novo ainda, relativamente novo, e fui aceito plenamente. Também provavelmente por a minha profissão, não é? Pois um médico dá outro estatuto e permite ter alguma diferenciação, e aqueles que até que no princípio me combatiam e se calhar diziam mal e outras coisas, iam precisando de mim, e à medida, e sabes que estas coisas, os favores às vezes atenuam as coisas, ou pelo menos abafam. A gente sabe que muitas vezes há aquelas coisas que parecem, mas não são, e a gente também tem a entender quem é aquilo que era aquilo que parecia que era e não era, não é? Portanto, mas tudo se passou, não houve assim situações muito chatas, tirando uma vez em que tocaram o sino a rebate para assaltar ali um café, que era o chamado Café dos Comunistas, em que houve um movimento... No Verão Quente, que queriam criar aqui elementos de Parelhó e eventualmente também de outros ligados à direita ou à extrema-direita? Sim, não sei ligados a quem, pronto, mas passou. Pronto, essa situação passou normalmente e nós neste momento, portanto, eu praticamente acho que sou aceite, independentemente de conhecerem a mim o que é que eu sou ou deixa de ser, penso que sou reconhecido como um elemento, como um parelhoense que é aceito por toda a gente.
Independentemente de haver certamente algo que ainda não gostará muito, mas no então, essencial sim. O Verão Quente não tenho assim muitas... disso, a única coisa que tenho é do 11 de março, em que eu estava em Coimbra e fui ocupar o aeródromo de Condeixa. Nas famosas barricadas populares. Foi eu mais um colega meu, ele tinha um carro e nós fomos para ocupar o aeródromo de Condeixa. Eu chego eu com ele, o Trufa Grande, na altura tinha um cabelo assim, agora não tenho nenhum, mas naquela altura tinha um cabelo assim farfalhudo, assim encaracolado, e certamente teria bigode, não sei, mas não teria bigode. E fui com o meu colega e chegámos à beira da GNR e disse, olha, a gente vai ocupar isto. Os homens ficaram assim um bocado surpresos. 2 gaiatos vêm aqui ocupar isto. Nós viemos ocupar isto, pegávamos no carro e fomos no meio da pista e pegávamos umas coisas e dominámos a pista daquela coisa. Entretanto veio um T, na altura foi os T's tinham atacado o Ralis, lembra-se? Os Ralis. E veio um T e o gajo fez boi picado contra nós e eu ganhei, assustei-me para caralho com aquela merda. Vinha com... Mas o avião então, não faz mal, mas o avião veio mesmo contra vocês então. Vinha mesmo com um bom picado, foi só para nos assustar, não disparou nem nada, claro. mas veio com um bom picado e aquilo realmente mete medo. Imagina, então... aquilo agora, imagino que é um jato, agora aquilo ainda era a hélice, aquilo chega muito rapidamente, aí precipita-se para o lado. Mas o que é certo é que depois ocupámos a pista e aí não aterrou lá mais nada. Qual é que era o papel da UEC no movimento associativo? Na altura era muito importante, em Coimbra era a maior força política na altura, dominava a associação académica, dominava os organismos autónomos, nomeadamente o JEFAC, o TEUC, o coro das letras, se não me engano, portanto, a maior parte dos o Orfeion, portanto, a maior parte dos organismos autónomos e até das secções da Universidade de Coimbra eram dominados, entre aspas, eram dominados por, ou melhor, eram ocupados por gente do Partido Comunista, da UEC, que eram os que mais trabalhavam lá. Por gente também que depois, rapidamente, quando a coisa mudou, rapidamente se afastou, como em todas as situações, a Maria vai com as outras, né? A gente vai com a maré, deixa-me ir com o que está à frente. Né? Presumo que a seguir ao 25 de novembro, com certeza, esmorecido sempre, passado uns tempos perdemos a Associação Académica. O movimento estudantil do tempo da Revolução é muito ligado também à extrema-esquerda. Sim, tínhamos muitas guerras com o MRPP, e com um outro que era um outro, não era o que chamava o DP, chamava PCP-AMR, era desses. Tínhamos muitas guerras, principalmente com o MRPP. Guerras sim, de coisa, sim, metafórica, e chegou a haver agressões e na associação chegou a haver algumas guerras desse tipo. Bom, mas isso passou, foi o seu tempo. E pronto, continuei sempre lá ligado eu até sair de Coimbra sempre esteve ligado ao TEUC, ao Teatro de Estado da Universidade de Coimbra. Fui diretor dele e fui ator. Até mesmo depois de me formar ainda continuei ligado ao grupo por esse tempo, mais um ano ou 2. E portanto, olha, foi a minha formação cívica, a minha formação intelectual. Devo a Coimbra, foi aí que eu aprendi, foi aí que eu li, porque eu anteriormente era um ignorante, era um paisano que vivia aqui na pasmaceira com a minha cadela, na pesca, no rio, e até evitava sair, porque nem gostava de sair, nem gostava de vestir roupa nova, nem nada disso, porque parecia-me mal, e portanto era isso mas devo a minha formação principalmente à República e nos Matelões, quem me influenciou, e depois a vida toda que isso seguiu. Olha, como é que olha hoje em dia para esses tempos da Revolução? E para figuras como, por exemplo, Vasconcelos, o General... Ora bem, vamos lá ver, eu para mim considero que o General Vasconcelos foi um grande democrata, patriota. Pronto, eu estava a dizer que para mim o General Gonçalves foi uma grande figura política de honradez, de dedicação e de revolucionário, e não aquilo que dizem que tão mal que dizem dele. Eu penso que ele foi genuinamente um verdadeiro revolucionário e que penso que amava a liberdade, que é uma coisa que é muito importante, que a gente esquece nos dias de hoje, que a liberdade é um bem fundamental.
E eu acho que a Revolução de 25 de Abril, o que trouxe de bom, acima de tudo, foi a liberdade. Quando é que começa a exercer medicina? Começo depois que me formei, em 1980, formei-me em, portanto, 75, já nem sei, em 79, acabei o curso em 79 e no ano, em 1980 comecei naquelas coisas que se chamam os P1, os P2 e Serviço Médico à Periferia. Mas o Serviço Médico à Periferia foi até uma coisa que foi Foi da Revolução. Da Revolução. Sim. Então ainda fez parte do Serviço Médico à Periferia, sim. Até mais ou menos quando? Fiz um ano, era o Serviço Médico à Periferia, era só um ano. O Serviço Médico à Periferia, não se pode dizer bem que seja um Serviço Médico à Periferia, porque a minha periferia foi Aveiro. Foi Aveiro e São Jacinto. Não foi propriamente, foi Aveiro, São Jacinto e Eixo. Portanto, centros urbanos. Foi sempre, era aqui, portanto não foi muito longe. E portanto não estive em Trás-os-Montes, nem estive no Alentejo, nem estive como os outros meus colegas foram. Tive a sorte de ficar aqui, portanto, calhou aqui perto. A minha, essencialmente foi São Jacinto, Aveiro e Eixo, onde fiz a minha Serviço Médico à Periferia. E como é que foi essa experiência? Gostou de contactar? Não, a experiência é importante porque nós deixamos-nos sozinhos em algumas situações, nós temos que nos enrascar e temos que saber fazer. E isso foi muito importante na aprendizagem, porque nós quando nos formamos sabemos pouco ou nada. Ou seja, foi meter logo a mão na massa. Sim, isso é um bocado, assim, a gente quando sai não sabe nada, chega à frente de um doente, chega à frente de um utente, um gajo não sabe o que é que ela vai fazer. Claro. E a gente sabe aprendendo e vendo. E errando também, às vezes. Não é? Também, errando é bom que não se erre, muitas vezes. Porque neste campo não é bom que se erre. Mas aprendemos com os erros também. E com erros e com a experiência. Aprende-se fazendo e vendo. Que é assim que deve ser. Como é que surge a sua ligação aqui ao clube? Isto surge, o clube, desde o início, antes de ir para a universidade, já fiz parte também do grupo de teatro do clube de Saavedra Guedes, uma peça que fizemos aqui também. E depois fiquei sempre, como o meu pai também era muito ligado aos clubes, sempre foi, apesar de estarmos na Venezuela, sempre que vinha, tocava no conjunto para fazer os bailes, para animar os bailes. Portanto, eu tive sempre um bocado deste espírito de associativo, e estive sempre ligado às associações. Tanto lá, como disse, em Coimbra, no Teuc, há uma cooperativa que também lá, que também se formava, que era a Clepsidra, em Coimbra, também fui dirigente da Clepsidra. E depois aqui fui sempre um ator, entre aspas, um ator nas associações. Primeiro no Clube Pardioense, na Comissão Cultural, e depois, quando por razões várias, fomos expulsos, entre aspas, fomos expulsos do clube. Nós mudámos para o Saavedra Guedes e foi aí que fizemos o clube crescer. O Clube Saavedra Guedes, eu penso, é 1936, se não me engano, ou 34, olha, agora já nem sei, peço desculpa. Portanto, mas é quase centenário, portanto. Sim, é quase, mas eu acho que é 1934, sim. E porquê o nome Saavedra Guedes? Porque o nome o clube nasceu de uma dissidência do Clube Pardioense. Ok. Passou a ser chamado o Clube das Pinhas e o Clube da Baroa, que era dos mais pobres. Embora também tivesse alguns ricos que foram os que levaram a que pudesse construir a sede. O nome vem de um mestre sala, que era um galego, que foi o primeiro mestre de sala, seria um antigo professor, não era professor, mas que deu aulas, portanto, que ensinou em Pardelhó. E era um indivíduo que foi o fundador, conjuntamente com o Egas Muniz, que foi o fundador do Conselho de Estarrejo, o jornal do Conselho de Estarrejo, e ele seria o redator, seria o diretor desse jornal, e deu aulas, portanto, dava aulas, ensinou aqui os alunos em Pardelhó. E foi daí que foram buscar a Associação Musical Saavedra Guedes, em homenagem ao homem. Como é que caracteriza a vida associativa aqui de Pardelhó? A vida associativa foi sempre uma coisa importante, com muita rivalidade entre associações. A partir do momento em que há uma banda que já é mais de 100 anos, já tem mais de 110 anos ou 115 anos, a banda Clube Pardioense. O Clube Pardioense depois foi formado depois, e da dissidência do Clube Pardioense nasceu a Associação Saavedra Guedes.
E viveu sempre num clima como no início, de rivalidade e de guerras entre eles, e que fez crescer. Quando um fazia um teatro, o outro também fazia o teatro, o outro fazia baile, o outro tinha que fazer baile. Quando um fazia uma marcha, o outro tinha que fazer uma marcha. Portanto, uma desafiava a outra, uma desafiava a outra e as outras cresceram. E a banda cada um queria que a sua banda fosse melhor que a outra. E obrigou a crescimento de ambos. O Saavedra, porque também, como todas as coisas mais novas, no final teve espírito mais rebelde, teve o passo de dar um passo maior. E teve uma banda eventualmente mais, dizem que melhor, eu nunca não me lembro disso, mas uma banda melhor do que a do Clube Pardioense. No entanto, acabou mais cedo do que a do Clube Pardioense, que ainda se mantém. Portanto, considera que a vida associativa aqui em Pardelhó é bastante forte? Muito forte, até nós não temos só a nossa banda, nós também temos o grupo folclórico, temos grupos de música ligeira, de bailes, não é? De baile. Temos o grupo etnográfico? O grupo etnográfico já falava, e temos esses conjuntos de música tradicional portuguesa, que também temos aí um. E que importância que atribui a essas associações que, no fundo, dinamizam? São eles os dinamizadores da freguesia. São eles que fazem a atividade da freguesia. No fundo, os poderes públicos, os institucionais daqui da nossa terra, desde 25 de Abril, não foram atores importantes. Foram as associações que levaram e que deram o nome de Pardelhó. Foram eles que incentivaram e trouxeram cá várias atividades de teatros, de revistas que vieram cá, de artistas importantes da cena musical portuguesa que vieram cá, de teatros que fizemos, de provas de atletismo, do desporto e de outra coisa. Portanto, foi as associações que trouxeram vida a Pardelhó. Foram e são. Os movimentos populares é que levaram... Na minha opinião, sim. Pardelhó era uma terra muito importante até aos anos 90, até aos anos 80, era, em termos culturais, em termos de recreativos. Não havia rival aqui na nossa zona, que era Pardelhó. Toda a gente vinha a Pardelhó aos bailes, desde a Oliveira das Meias, São João da Madeira, o Vinheiro, Mortal, toda a gente vinha a Pardelhó aos bailes, porque todas as semanas havia bailes e havia sempre festas importantes. Aliás, Pardelhó está muito misturado com muita gente, que veio principalmente homens, que vinham atrás e aqui casaram com mulheres pardelhoenses. Aqui o grupo Saavedra Guedes não tem só uma banda musical, nós estamos aqui nós já não temos banda musical. Já não tem banda, okay. Nós agora, a banda acabou, neste momento somos essencialmente uma associação desportiva, que tem futebol salão, tem ténis de mesa, já teve karaté, tem outra vez karaté, e tem a canoagem. A canoagem desde 1982, começou em dezembro de 82, se estou bem certo, e oficialmente em 1983, desde 1983. Portanto, agora está mais virada para a componente desportiva. E mais componente desportiva. É evidente que também faz periodicamente alguns bailes e algumas cerimónias, mas o teatro já há muitos anos que não se faz, perdeu-se um bocado esse hábito, mas essencialmente o desporto, e a associação movimenta muitos atletas aqui, e é o principal. Neste momento eu direi que é a força principal de dinamização em termos de atividade para jovens de Pardelhó. Jovens, adultos, jovens e adultos? Jovens e adultos, mas essencialmente jovens, essencialmente a juventude, desde os 8 até aos 20, até aos 30 anos, é essencialmente aqui a associação que os mobiliza. Eu penso que deverá ter federados, não posso precisar bem, nós aqui temos 42 ou 43 atletas federados este ano, mas depois tem o futsal, que tem todos os escalões, desde os meninos até aos séniores. Depois ainda tem o ténis de mesa, como eu referi, e agora tem também outra vez o karaté. Portanto, não sei quantos terá, não fiz essa contabilidade, mas tem bastantes. No fundo, mobiliza a sociedade pardelhoense e os jovens pardelhoenses. Considera que fenómenos como o envelhecimento e o despovoamento afetam aqui a região de Pardelhó? Vai afetar certamente, embora o último censo diga que nós aumentámos ainda, fomos dos poucos lugares que não diminuímos, mas
penso que aumentámos à custa dos imigrantes, principalmente os indianos, paquistaneses e nepaleses que trabalham aqui numa indústria que cá temos de abate de aves, que é, segundo ouvi dizer, a maior da Europa em termos de volume de abate de aves. E, portanto, traz muita gente, muita mão de obra estrangeira aqui, que vive aqui em Portugal, em Pardelhó. E, felizmente, a Junta teve o bom senso, também se calhar por pressão, de começar a integrá-los, a ensiná-los português, pelo menos a dar-lhes algumas noções daquilo que é. Eles não os vejo ainda muito integrados na atividade nem desportiva nem cultural, mas era bom que começassem, porque para não começar a criar os chamados guetos, não é, que estão prejudiciais são noutros locais. O que é que acha que mudou, principalmente do ponto de vista da paisagem geográfica, de Pardelhó, da sua infância? O que é que mudou? Olha, mudou o centro. O centro de Pardelhó tinha uma determinada característica e isso foi foi posto abaixo, aquilo que era o património identificado do centro de Pardelhó e portanto, descaracterizou. Isso aí eu penso que é uma das mágoas que eu tenho, que é uma das minhas lutas contra isso e nunca consegui, não é? Agora temos lá prédios altos que não eram aquilo que era a traça antiga de Pardelhó. E claro, das casas tradicionais, aqueles que era a casa de alpendre, que antigamente o lavrador tinha a chamada casa de alpendre, com o quarto na era, isso também tudo desapareceu, foi com a construção moderna, com azulejos e coisa, claro. Portanto, casas frias, sem aquilo que era a tradição pardelhense. E questões como os campos agrícolas e a ribeira? Os campos agrícolas continuam a ser cultivados, deixou de ter aquela a agricultura tradicional de uma vaquinha, de um proprietário que tinha uma vaca, tinha o porco, tinha as galinhas, para ser uma coisa muito mais abrangente de meia dúzia de agricultores que fazem o cultivo das terras. A ria, deixou de ter a sua atividade industrial em termos de construção naval, o boliceiro deixou de existir, existe ainda 2 estaleiros em Pardelhó, mas é essencialmente para a atividade turística em Aveiro, para a atividade lá turística, e portanto deixou de haver essa atividade aqui importante. A atividade da pesca praticamente também desapareceu, até porque também desapareceram as enguias, desapareceu o pescado, e portanto haverá aqui 2 ou 3 pescadores ainda em atividade. A construção civil tem tendência também um pouco ainda continua a haver mestres da construção civil, operários cada vez há menos, a juventude também não está muito interessada em ir para a construção civil, para as artes. Portanto, há alguma mudança, e há mudança de mentalidades dos novos, isto é, eu acho que há aqui um padrão de educação que se está a perder, que é uma coisa que se devia cultivar, que é o respeito pelas tradições e pelos mais velhos e pelas instituições. E eu acho que estamos a educar mal os novos, eles estão a perder esses valores, em que já eu noto que não respeitam ninguém. Eu aqui mesmo, quando eles estão aqui, no outro dia, estavam a tirar pedras para o rio, eu disse: o que é que estás a fazer? Apetece-me. Eu disse: porque me apetece. Então apetecia-lhe, então continua a tirar, e apetecia-lhe, como se lhe apetecer matar, também mata, e essas situações. É um problema que vamos ter no futuro, em que penso que estamos não a educar com violência, nem bater, nem nada destas situações, porque eu também sou contrariamente a isso, mas acho que estamos a ser permissivos demais e estamos a permitir que determinados valores que são fundamentais para manter uma sociedade saudável e com penso que está a desaparecer e vai ser bom para o futuro, penso eu. Como é que o Sr. António olha hoje em dia para Pardelhó? Acho que, bom, Pardelhó continua a ser uma terra bairrista, continua a ser uma terra que gosta de ser de Pardelhó, e por isso até quando houve a tentativa de agregação com a banca, houve um movimento forte de contestação à sua agregação, à sua junção com a banca. Continua a ser uma terra com tradições que são
mantidas pelas associações, pelos grupos folclóricos, pelas associações culturais, e penso que continua ainda a ser, apesar de tudo, uma terra que tem futuro, que ainda vai ter futuro.